Gente, hoje a conversa que vai ao ar, que vai ser publicada, é a segunda parte da nossa conversa, minha e do João, com o Décio Fábio de Oliveira, do IDESV. Nessa segunda parte, ele fala sobre o futuro das constelações familiares na visão dele. E a primeira parte já foi publicada, então quem tiver interesse também pode assistir essa primeira parte no canal. E aproveitem, é uma conversa bem interessante. Momento. Tá. Então, a primeira pergunta, se der, eu faço a segunda, senão ficamos na primeira. Tá tudo bem. Mas a pergunta é: como é que foi para um médico se defrontar com a fenomenologia? Entrar nesse campo que não é concreto, né? Aliás, na minha visão, não é concreto. Tá. Bom, eu preciso dizer que eu nunca fui um xiita de nada, né? Eu sempre fui cético, no sentido bom da palavra. O que significa isso? Não um ceticismo que diz que as coisas não existem, mas que elas não existem até que você me prove o contrário. Mas eu aprendi muito cedo que não há meios de eu te provar que não existe uma coisa, senão experimentando essa coisa. Ou seja, parte do processo de compreender algo que a gente não conhece significa expor-se a essa coisa. Muitas pessoas não se expõem a gente diz preemptivamente, né? Assim, elas não se expõem de jeito nenhum a alguma coisa e ficam do lado de cá dizendo que aquilo não existe do lado de lá. É como um camelo que diz que não existe água num lago porque ele nunca viu um oceano porque ele nunca viu um. Mas ele está sempre dentro do deserto, você está entendendo? Então, parte do processo de conhecer a verdade significa humildemente se expor a algo que você não compreende e deixar que, então, isso te prove, pela própria evidência factual, que funciona ou não funciona, né? Quando eu era jovem, eu digo jovem criança mesmo, eu adorava ler enciclopédias. E uma das coisas que eu mais gostava de ler era História da Ciência. E o que chamava atenção, toda vez que eu lia a história da ciência, é como os cientistas, de uma maneira geral, sempre haviam sofrido muito para provar seu ponto de vista contra o establishment organizado, né? Tem um livro muito bom também que mereceu muito da minha atenção, chamado O Século dos Cirurgiões, né? Onde se conta a história da anestesia e da antisepsia lá nos virada do século XIX. Então, ali você pode ver como que a barbárie, né, e o conhecimento tradicional da época propiciaram um bloqueio, vamos dizer assim, da evolução da medicina por causa de conhecimentos tradicionais arraigados que não eram substituídos por novos baseados em evidências. Um capítulo especial disso é a história de Ignaz Semmelweis. É uma coisa que vale a pena ler, né? Esse cara, ele era um médico, na verdade ele era um estudante de medicina na Universidade de Viena e naquela época, 1800 e bolinha lá, tá? Ele se deparava com um fato muito interessante, que as mulheres que iam ganhar neném no hospital, elas às vezes preferiam ter o neném na rua do que ter o neném na enfermaria dos médicos. A enfermaria era dividida, metade ficava por conta das parteiras e a outra metade ficava por conta dos médicos. As mulheres eram alternadas, um dia para cá, um dia para lá, para não encher. E quando dava que ela ia chegar, ia ter que ter o parto junto com os médicos, muitas mulheres preferiam parir na rua. Ele achou isso uma coisa super estranha e resolveu tirar a limpo se elas tinham razão na crendice delas que morriam mais mulheres do lado dos médicos do que do lado das enfermeiras. Ele fez uma pequena estatística, contou a mortalidade e viu que as mulheres morriam 4 vezes mais do lado dos médicos do que do lado das enfermeiras. Das enfermeiras, das parteiras. Ele formou-se e então resolveu ficar, né, na própria universidade como médico do corpo docente. Na época não ganhava quase nada. E então nenhum médico queria ficar ali. Então ali ele resolveu tirar isso a limpo. Por que que as mulheres morriam mais na enfermaria dos médicos do que nas parteiras? Então ele começou a copiar o que acontecia nas parteiras. O crucifixo das parteiras ficava caído lá, né? Se a Ele punha roupa de lá cama, também. se a roupa de cama era colocada tal hora do dia, ele punha tal hora do dia. E assim, e ele não chegou a nenhuma conclusão depois de meses de investigação, né?
Até que um dia, acho que cansado, mais de um ano pelejando para descobrir aquilo, ele não chegou a nenhuma conclusão. Ele estava na sala de autópsia, porque as mulheres morriam muito de uma doença chamada febre puerperal, né, que é uma infecção séptica, que um germe, que é o estafilococo, ele entra pelo útero afora e mata a mulher de sepsis. E ele estava fazendo uma autópsia junto com um colega dele, quando, inadvertidamente, o colega se feriu no bisturi, né, cortou o próprio dedo durante a autópsia. E no dia seguinte, o colega dele falou, não, vai tirar umas férias. E ele tirou umas férias, ficou um mês fora. Quando ele voltou e procurou o colega, disseram que o colega tinha morrido. Ele perguntou, como assim? Eu como? De quê? Ele falou, de febre puerperal. Então ali ele sacou que alguma coisa que estava presente no cadáver havia passado para o sangue do colega dele quando ele se feriu. E ele sabia que tinha acontecido aquilo, então ele começou a pensar que algum fator que ele chamou de partículas cadavéricas, né, invisível aos olhos, era transferido do morto para o vivo através do toque. Porque os médicos iam fazer autópsia e saíam da sala de autópsia e iam tocar as parturientes. Uhum. Então eles acabavam sendo o vetor da doença. E aí ficou claro para ele o que estava acontecendo. Mas para provar isso ele tinha que obrigar então os alunos e todas as pessoas que saíam da sala de autópsia a não tocar os pacientes sem lavar as mãos com ácido carbônico. Tá? Ei, velho, convencer esse povo a lavar as mãos. Mas nunca foi feito isso. Pra quê? Tá? Foi difícil. E, então, mesmo depois que ele mostrou que a redução da mortalidade era brutal, ainda assim, a categoria médica não se convencia. Passaram-se 70 anos, desde a morte de Semmelweis, até que Pasteur provasse a existência do micróbio, para que então as pessoas passassem a acreditar que tinham que lavar a mão porque existia micróbio. Então, por que eu estou contando essa longa história, né? Porque a verdade é que quando uma coisa é nova, né, e ela produz seus efeitos, mas você não consegue ainda explicar a porra do efeito, como é que ele acontece, você é Semmelweis antes do micróbio ser descoberto por Pasteur. Mas está a caminho. Então, o que acontece é que as constelações têm um efeito. Eu estou há 23 anos nesse caminho, né? Sei como é que acontece. Né? Devo ter feito aí, entre o que eu presenciei e fiz, talvez mais de 100 mil constelações. A gente vê diariamente, né, pessoas muitas vezes que têm sintomas psicofísicos, bexiga neurogênica, não neurogênica, colo irritável, coisas assim que são doenças do âmbito médico que melhoram muito. E casos de infertilidade, você fala, é crônica, insônia, vai falando aí, né? Só para falar assim aquelas coisas que as pessoas têm em termos de sintoma que melhora muito. Não sempre, mas muitas vezes eu tive assim, impactos e relatos muito contundentes. Uma das primeiras constelações que eu atuei foi uma pessoa que o sintoma era roer as unhas. E eu fiquei muito espantada depois com o relato posterior de que a constelação tinha dado resultado. Como pode isso, né? Falo, nem eu mesmo acredito. É incrível, Sim. Né? Então, assim, por exemplo, Sintomas. casos de candidíase de repetição em mulheres, né? Então assim, então, o que eu vi ao longo desses 20 anos é espantoso, né? E mesmo assim, né, não existe um corpo, vamos dizer assim, de pesquisa bem feita e validada de maneira correta, mesmo porque existe uma heterogeneidade muito grande de práticas que são chamadas constelações hoje em dia, que não correspondem metodologicamente ao que nós aprendemos no início. As pessoas fazem uma misturança com tudo quanto é outras técnicas, né, ou praticam isso sem o devido, digamos, nível de proficiência. Sim. Então, nós estamos numa, vamos dizer assim, numa fase onde nós temos um conhecimento empírico que funciona, mas não temos um corpo teórico para explicar como funciona e muito menos uma quantidade de trabalhos de investigação científica para provar que funciona. Tivemos, por exemplo, recentemente um ataque lá no Senado, né, contra as constelações, dizendo que elas não são científicas. Eu lembro muito bem de eu dizer para os caras que estavam atacando a gente lá, olha, vamos fazer uma coisa, já que vocês são os cientistas, que vocês são os foda nesse trem aí, vamos fazer uma coisa legal. Por que vocês não nos ensinam e não trabalham junto conosco para poder fazer um trabalho sério,
para a gente verificar se realmente Funciona? funciona. né? Tem resultado? E o que eu recebi foi aquela musiquinha do grilo, assim, cri, 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 cri. Então você percebia nitidamente que as pessoas estavam ali para atacar ou para provar uma determinada coisa com um viés completamente ideológico e não realmente com aquela postura neutra, investigativa ou curiosa, no sentido positivo, né? Cética, no sentido positivo, do cientista verdadeiro. Então, voltando, né, como você me perguntou, eu sempre fui uma criança que, quando eu era pequeno, se perguntava assim, o que você quer ser? Eu dizia, cientista. Então, eu queria saber a verdade. Uhum. Então, eu estudei a história da ciência, estudei método científico muito antes de entrar na escola, na escola superior. Eu já tinha entendido como é que era a história dos cientistas e como é que eles sofriam nesse processo. Portanto, não me estranhava nada que existissem coisas que nós não pudéssemos explicar e mesmo assim funcionassem. Né? Dito isso, eu comecei a perceber que outras abordagens, por exemplo, quando eu terminei a minha faculdade, né, eu achava muito estranho porque talvez 60%, 70% dos pacientes que nos procuram no consultório médico, eles têm um problema, mas não têm um diagnóstico. Naquela época não existia desses diagnósticos lata de lixo que você joga, quando você não sabe o que é, você joga lá dentro. Tipo, fibromialgia, depressão, síndrome do pânico, TDAH. Esse é o diagnóstico lá de lixo, porque é o seguinte, você não sabe o que é, você fala depressão, pau, entendeu? E não melhora, você trata com antidepressivo, o cara não melhora, mas ele continua rotulado dessa forma, entendeu? Na época a gente era muito pragmático, eu formei em 89, então naquela época se não achasse uma lesão física no paciente, e os critérios para doenças psiquiátricas eram muito mais rígidos que são hoje. Então, muitas vezes eu me deparei com uma senhora que tinha um problema qualquer, eu falava para ela, dona, mas só não tem nada. Nossa senhora, você falava para aquela velhinha que não tem nada, ela arrancava a faca para você. Xingava você de tudo, falava que você era incompetente, mas não era não, eu tinha estudado direitinho, sabia o que estava falando. Ela não tinha uma doença, mas ela tinha um problema. Uhum. Eu comecei a ver que algum lugar tinha que ter uma resposta para isso. Então eu comecei a estudar outras abordagens. Estudei, né, fiz um curso de final de semana de hipnose, né, sempre hipnotizar as pessoas, né, fui ler a obra do maior hipnólogo que existe, que é o Milton Erickson. Eu comecei a fazer um curso de acupuntura. Né, minha tese de conclusão do curso foi mecanismo de ação da acupuntura. Eu queria ter uma resposta. Então, com o passar do tempo, eu comecei a ver que no campo da medicina dita alternativa, né, existe muito lixo e porcaria. Muita coisa que não funciona mesmo e, digamos, não passa de alguns casos de flagrante charlatanismo. Né? Uhum. Mas tem muita coisa boa, tá? Que está misturada com essas coisas ruins. Sim. E o problema de se misturar a verdade com a mentira é o que eu costumo brincar com os meus alunos, né? Como é que elas descrevem o seguinte fenômeno. Você pega uma lata de doce de leite, que eu sou mineiro, você sabe. O mineiro adora doce de leite. Então você pega uma lata daquele doce de leite mais cremoso, sabe? Sabe, não? Aquele mais bonito. Menino. Eu tive lá uma vez já. Eu já experimentei já. Tá? Isso. Aí você pega um pedacinho de bosta e joga lá dentro. Tá? Aí diz, agora o que que é? É doce de leite com bosta, doce de leite? Não, é bosta, né? Contaminou, né? Então, assim é a verdade quando ela é misturada com a mentira. Você está entendendo? Pode ser Uhum. uma bacia de verdade. Você põe um pedacinho de mentira lá dentro, Pronto. nós temos que ser muito criteriosos com a verdade. E isso é um problema no caso das constelações, porque existem poucos praticantes que praticam isso com o nível de qualidade exigido e muitos que fazem disso uma espécie de, sabe, bagunça, né? Cesta onde eles Posta no doce de leite. Aí eles jogam não é uma bostinha, eles jogam um bostão lá dentro do doce de leite. Aí realmente o que tem para ontem vira uma coisa que você não consegue mais saber, porque lá no meio sempre vai ter uma coisa falsa misturada com a coisa verdadeira, e aqueles que são detratores do método vão ter toda a razão de argumentar. Sim. Né? Então, para que a gente não faça isso, nós temos que praticar isso com muito critério, né? Com muito critério. Então, foi assim que, paulatinamente, eu me deixei convencer por coisas que eu hoje sei que funcionam, mas não temos ainda, muitas vezes, método, né, para explicar como é que funciona. E, honestamente, também não existe muito interesse que isso aconteça, porque a indústria
sei lá, a indústria farmacêutica ganha muito dinheiro com isso, né? Então, assim, eu li uma reportagem alguns anos atrás, me deixou chocado, né? Como a indústria farmacêutica tinha um lobby para baixar a idade e aumentar a idade do diagnóstico de hiperatividade e para poder receitar mais remédios, né? A ponto de ter bebês diagnosticados com hiperatividade e déficit de atenção. Sim. Né? Um caso famoso que morreu o bebê de intoxicado porque a mãe deu remédio demais para o neném, que ele não parava de chorar. Quantas razões as nossas vó devem ter tido para querer matar a gente porque a gente chorava pra caralho Sim. e a gente não recebeu Ritalina. Você está entendendo? O outro lobby importante é o lobby da indústria de psicotrópicos, por exemplo, para depressão, né? Eu li uma reportagem também uma vez que falava que a água do Tâmisa estava com níveis tóxicos de fluoxetina, né? São os tipos de remédios mais receitados no mundo hoje em dia. Então, achar que nós vamos resolver os problemas de relacionamento das pessoas, dando para elas doses crescentes de psicotrópico, não é, para mim, uma maneira inteligente de resolver isso, né? É óbvio para mim que existe uma saída, mas também é óbvio que essa saída não é uma saída fácil e ela exige das pessoas um nível de autoconsciência e de, digamos, de atenção própria a si e aos seus relacionamentos para que as coisas efetivamente funcionem, né? Então, tem estudo para caramba aí para mostrar para nós que a emoção mais tóxica que existe é a solidão. Você vai preso, faz uma cagada, eles te prende, né? Vai assinar uma prisão, etc. Restrição de liberdade. Quando você faz uma cagada dentro da prisão, o que eles fazem? Põe você na solitária. Então a solitária é a prisão da prisão. Por quê? Porque realmente a solidão e a desconexão do outro é aquilo que mais tóxico existe para a saúde mental das pessoas. É o maior castigo mesmo. Então, para mim me chocou, assim, me choca até hoje o fato de que muitos médicos, eles simplesmente deixaram de estudar a natureza humana. Eles simplesmente seguem o manual das coisas e não se aprofundam mais nas coisas que tem que aprofundar na alma humana. Como é que eu vou atender um ser humano, né, se eu não olho para aquilo que acontece no mundo anímico desse ser humano? Volto a dizer, 60% das pessoas que procuram um médico não têm uma doença, elas têm um problema. Que eu tenho certeza que nós não vamos resolver com fluoxetina ou com outro psicotrópico qualquer. Né? Eu ainda vou dar um depoimento, assim, porque acho que vale a pena, né? Eu fui para a escola com 6 anos de idade, fui para o primeiro ano primário com 6 anos de idade. E eu nasci em junho. Então, naquela época, tinha uma diretriz do Ministério da Educação e as crianças que eram depois de abril, maio, não sei, elas eram passadas para o ano subsequente. Ou seja, eu não podia entrar na escola com 6 anos, né, no primeiro ano. Eu tinha que entrar com 7 completos. Mas eu acho que eu estava dando muito trabalho à minha mãe. Puxaram um pouquinho. Que ela deu um jeito. Ela deu um jeito lá e Não conseguiu quer ir para a escola? De me colocar no primeiro ano. E eu fui para a escola assim, enlouquecido de alegria, porque eu queria aprender a ler por toda a lei. Eu achava mágico os adultos assim, abrirem um livro, né, e tirarem uma história dali, aquele negócio, e contar aquelas coisas todas. Quando eu tinha uma visita lá em casa, minha avó às vezes ia, eu pedia, dava um monte de livrinho de infantil, pedia para ela contar aquilo, a exaustão. E eu queria muito aprender a ler. Então, quando chegou lá, a professora, a primeira coisa que ela fez, botou um cartaz, explicou que ela ia... Aquelas cartazes tinham umas palavrinhas que nós ia recortar a sílaba, ensinou a gente a dividir a sílaba, cortar elas. Uma semana, eu peguei uma gripe fodida e fiquei de cama uns 3 ou 4 dias, né? Lógico. E muito aí... emocionado. Era muita emoção. Eu também acho que era muita emoção. Eu acho mais que eu era criado sozinho, porque eu era filho único, né? Então eu era criado sozinho. Um monte de criança. Eu misturei com aquelas crianças, peguei os filhos daquela coisa. Mas o fato é que eu fiquei 3 dias na cama e então, quando a minha mãe chegou no 3º dia da escola, a minha mãe também era professora de artes, ela chegou e eu falei, mãe, já aprendi a ler. Ela falou, como? Eu falei, aqui, ó, botei lá as palavrinhas, já sei ler as palavrinhas aqui, tudo e li. Ela falou, não é que aprendeu mesmo? Aí fiquei exultante. Amanhã voltar para a escola. Né? No dia seguinte eu cheguei na escola, professora, minha querida professora primária, né? Doutora Dona Heloísa Galvão, né? E cheguei, professora, já sei ler.
Ela falou, testou lá, viu que eu sabia mesmo. Eu falei, que hora que vai trocar o cartaz? E agora? É. E ela falou assim, na hora que os outros aprenderem a ler. Eu olhei pra cara, Ô, os outros pessoal. estavam olhando assim. Eu falei, puta merda. 3 anos até o próximo cartaz. Para uma criança de 6 anos, isso é uma tortura. Né? Quem não tinha 6 anos aqui, que nós ia viajar uma viagem assim, de meia hora, já chegou, já chegou. Já chegou? Né? E aí eu falei assim, tô em completo desespero, né? Aí eu olhava aquilo, começou a bater um tédio, e eu comecei a fazer merda, né? Claro. Aí eu jogava coisa nos outros e tal. E, por fim, eu virei para a professora e falei, professora, será que eu podia ir lá fora, no pátio, dar uns pulos? E ela falou, pode. E eu fui, entendeu? Aí fui lá, dei uns pulos, voltei. Tinha uma senhora assim numa sala separada. Eu sentei, comecei a conversar com ela, me deu café. Depois eu soube que era a diretora da escola, entendeu? Uhum. É lógico que a diretora foi lá me levar para a professora. Falei, que é isso, menino solto aí dentro da escola, né? Hoje eu teria seguramente recebido um diagnóstico de TDAH, né? E o que eu tinha? Tédio. Tá entendendo? Só as 2 primeiras letrinhas. Tédio. E logo a minha professora aprendeu que se ela queria que eu ficasse quieto, ela tinha que fazer uma coisa bem simples, me dar mais tarefa do que os outros meninos. Aí eu entupia eu de serviço, eu ficava nivelado com os outros, deu tudo certo. E graças a isso eu mantive meu gosto pela escola, meu prazer de investigar, de estudar e ler, etc. Eu não fui punido por isso, né? Mas eu sei de muita gente que foi, digamos, né? falsamente diagnosticado com o TDAH, né? Acho que para a gente terminar, a gente Pra fazer poder essa fazer. pergunta que a gente quer tanto fazer para o Décio, que é olhar para o futuro, então. Tá, né? eu até vi, porque eu acho que Que a aí gente a não vai gente conseguir fazer. não, as ficamos duas, né? só nessa conversa, mas Então, só deixa eu... Marcelo, a gente teria quanto tempo ainda? Temos uns 10 minutos. uns 10 10 minutos. Eu acho que é um tempo bom para essa pergunta. É porque tinha outra, mas enfim. Sim, não, mas um faz- dia, quem Mas sabe... essa que a gente não pergunta. pode deixar. Então, Décio, eu acho que essa é uma oportunidade de ouro para todo mundo que trabalha com as constelações. Ou que usufrui das Ou com constelações. usufrui das de constelações, de é. alguma forma. O que esse campo nos espera para frente, né? Quais são os possíveis caminhos, né? Para onde isto pode evoluir? E qual é, eu acho que para todos que estão envolvidos, como profissionais, clientes, pessoas que se interessam, qual é o nosso papel nesse lugar também para continuar esse caminho que foi iniciado ou desenvolvido em grande parte pelo Hellinger, né? Ok, para responder isso, né, eu vou voltar um pouquinho e dizer que, como vocês já perceberam, nós estivemos muito proximamente envolvidos na difusão do trabalho desde o momento zero que a gente teve contato com ele, né? Ou seja, nós não simplesmente aprendemos isso e guardamos isso debaixo do sovaco, né? Nós fundamos uma editora, fundamos uma associação, trouxemos o Berto ao Brasil, trouxemos outros profissionais ao Brasil, nós nos envolvemos ativamente na difusão Foram disso. muitas vezes ao encontro dele. Então, desde o momento zero, eu sempre me perguntava como era possível levar isso mais à frente. Em 2003, eu lembro que eu fui na Holanda, num congresso de constelações empresariais que aconteceu em Wijk aan Zee, né? E eu lembro agora não sei se é 2003, 2004, mas o fato é que eu fui lá nesse congresso e eu lembro que eu fui porque eu tinha uma coisa muito assim, chique na cabeça. Falei assim, poxa, quando eu faço uma constelação, eu mudo a vida dessa pessoa, eu mudo a vida do núcleo familiar dela todo e às vezes dos núcleos laterais, né? Por exemplo, do sogro, né? Da família de origem, da família atual, do vizinho, das todas as pessoas que estão em volta dessa pessoa, elas são impactadas positivamente. Podemos dizer que muitas vezes uma constelação atinge um grupo de 20 pessoas. Tanto que é assim que os nossos clientes de constelação, quase todos são referendados pelos próprios clientes, né? Nós temos um índice de referência muito alto. A pessoa Sim. vem, ela traz a mãe, depois ela traz o marido, depois ela traz o Indicação. colega, depois ela traz o... né? E isso me levou sempre a pensar que uma constelação empresarial ainda era melhor ainda, porque às vezes tem empresas que têm 2.000 funcionários. Se eu tivesse condições de impactar um grupo mais amplo, nós tínhamos condições de produzir uma melhoria na vida de muitas pessoas.
Pois bem, então eu sempre pensei em meios de massificar isso, né? Como é que seria possível levar isso adiante de uma forma mais massificada? Pois bem, voltei da Holanda e de Wiccanzi muito decepcionado, né? Porque eu vi que, pelo menos da forma como as constelações empresariais eram conduzidas naquele momento, a linguagem era uma porcaria, o método era outra porcaria, a forma como a gente levava isso para o empresário é outra porcaria, porque o empresário não quer saber do quê? De produtividade, lucratividade. Resultado. Né? Você falar com ele em ordens do amor, enfia estranho, né? O empresário não quer saber de ordem do amor lá, velho. Né? Não tá nem aí. Né? Porque outra coisa. Então eu voltei de lá, muito embora nesse evento havia, por exemplo, o ministro da Defesa da Holanda estava presente, porque ele queria constelar o sistema prisional do país. Então, quando eu vi assim no primeiro impacto, eu pensei, pô, isso aqui vai desdobrar de maneira muito positiva, mas eu vi que a linguagem não era muito lá, essas coisas, né? E então eu voltei muito decepcionado e pensei que eu tinha que estudar outras formas de levar essa filosofia para dentro das estruturas organizacionais. Isso nos levou, então, a também ter o mesmo tipo de visão para a área de educação. Porque eu pensei, poxa, se a gente ensinasse isso para as crianças na escola e elas aprendessem esses padrões, né, de comportamento básico e essas leis essenciais do momento zero, quanta bobagem as pessoas não evitariam fazer na vida, certo? Então, eu tinha uma expectativa de que muita coisa deveria vir de bom da então chamada pedagogia sistêmica, cuja o principal expoente na época era uma alemã chamada Marianne Frank-Griekisch, né? Muitos falam que o pessoal do CUDEC, né, foi pioneiro, mas isso é falso, né? Na verdade, a pioneira nessa área foi realmente a Marianne Frank-Griekisch por uma larga margem, assim, 5 anos na fez na frente. Tanto que o livro que nós traduzimos foi dela, né? O Você é um de Nós, da editora Atma. Muito bem. Então, eu tinha a expectativa muito grande que quando é que isso ia entrar nas escolas, eu ficava seguindo isso. Mas nós então fizemos um convite a Marianne Frank-Griekisch e ela recusou-se a vir sob nossa organização. Hoje eu sei que isso tinha a ver com questões políticas entre ela e o casal Helling, etc. Mas na época eu não tinha essa visão. E então ela acabou vindo pela mão de um casal aqui de São Paulo, né? Que é uma clínica que se chama-se In Between, pertence ao Oswaldo Santucci, a mulher dele, a Glaucia Paiva. E eles foram organizando durante um bom tempo, né? A Marianne Frank-Griekisch veio através deles. E eu tinha um aluno em comum, né, com eles, que é a Ellen Vieira. E eu falei, o que acontece lá? Que já tem, sei lá, quantos anos que esse povo está trazendo a Marianne. E não vejo não falar nada de educação, sistema para banda nenhuma, né? Ela fala dessa, eu sei para você, porque lá a maioria das pessoas que vêm ver a Marianne não são professores, são terapeutas. E querem levar isso para a escola. Eu falei, nesse ritmo aí, velho, nós vamos... Pode tocar o enterro, né? Se os terapeutas tiverem que ensinar os professores para depois o professor levar... Né? E vocês já entenderam que eu sou um empreendedor, né? Eu não suporto ver um problema sem buscar uma solução. Aí eu falei com ela, vamos fazer um trem, vamos fazer o nosso próprio curso da Estrelas. E aí, chamei a Ellen na ocasião e vamos fazer um curso de educação sistêmica. Primeiro que nós fizemos, nós batizamos de pedagogia sistêmica, depois nós mudamos, eu mesmo mudei para educação sistêmica. Porque eu achei que o nome era mais, digamos, mais abrangente, né? E aí, eu lembro que veio uma senhora, primeiro curso da gente, e essa senhora se sentou lá, e ela foi interessante, porque quando ela sentou, as pessoas em volta meio que se afastaram dela. Ela tinha, assim, uma postura muito amarga, tá? Meio mal-humorada, assim. E ela sentou-se e nós começamos o trabalho. E eu tinha feito um desenho com a Ellen, um desenho da seguinte maneira. Disse ela, não tem jeito de nós fazer isso, ensinar isso para professor. Se nós tiver que ensinar todas as coisas das constelações, um curso não regular vai gastar aí 160 horas. Não dá. Nós temos que ensinar as pessoas uma coisa mais simples.
alguns princípios básicos, alguns exercícios básicos. Tem que ser um curso no máximo de 60 horas. Para isso, nós não podemos ficar constelando o povo. Porque, inclusive, constelação dentro da escola não está certo. É um método terapêutico, né, aplicado dentro de um lugar que não foi feito para aquilo. A chance de ser mal interpretado, dar problema é Nossa. muito grande. Eu falei, nós vamos ensinar princípios sistêmicos, nós não vamos ensinar constelação para esse povo. Mas aí o que acontece? Vai chegar uma hora em que as pessoas vão se sentir desafiadas por aquilo que a gente está dizendo. E aí nós temos que tomar uma decisão. Nós vamos mostrar para ela de onde é que nós tiramos isso? Vamos fazer uma constelação e mostrar? Ou nós vamos sair pela tangente? Aí o que você acha que eu escolhi? Eu acho que mostrar. Sair pela tangente. Ah, Então eu disse para Ellen que nosso curso ia ser assim, nós íamos atacar a escola de maneira estatística. Porque assim, alguns professores iam pegar a coisa e usar, os outros não iam e tudo bem. Tá? Nós não íamos nos tornar proselitistas do método. Tá? Nós não íamos evangelizar as escolas. Uhum. Então eu fiz a Ellen jurar em cima da Bíblia que nós não íamos dar feedback para os alunos do curso. Nós não íamos dar feedback. Porque se eu desse feedback, eu ia entrar num embate. Se eu entrasse no embate, eu tinha que provar. Se eu tivesse que provar, eu ia ter que constelar. Fudeu. Uhum. E eu lembro que essa dona... Então eu fiz o quê? Eu montei todo um corolário de uma estrutura de curso junto com a Ellen, onde a gente tinha, assim, a gente dava uma aulinha sobre os princípios, depois fazia exercícios, né, em cima daqui, de maneira que o próprio aluno chegasse à conclusão sobre aqueles princípios, a partir de sua própria perspectiva, e não através de um processo onde a gente impunha a ele o conhecimento. E funcionou muito bem. E eu lembro dessa mulher lá que ficou, né, dessa mulher que era muito amarga e tudo, ela chegou num certo momento do primeiro dia e falou assim, doutor Décio, tem um problema comigo. Eu falei, como é que você sabe? Ela disse, porque no meu exercício todo mundo chora, eu vi aí, todo mundo chora, e no exercício dos outros não chora. E no segundo dia, ela falou a mesma coisa, né? E a Ellen me olhou, tipo assim, ei, você não vai constelar essa mulher? E eu falei, não. Mas nem coçou? Né? Pra botar na cadeira do lado? Não tinha nem cadeira. Tinha nem cadeira. Então eu disse, só que sabe, né? Que só está dizendo. Então essa mulher foi embora. E no módulo subsequente, quem abriu a chamada não fui eu, foi a minha mulher. E ela tem mania de pedir às pessoas dar um relato, assim, de como é que tá a vida e tal. Então, ela pediu um relato das pessoas e essa mulher deu um depoimento lindo. Esse depoimento mudou a minha maneira de enxergar e é por isso que eu estou contando essa história toda. Essa mulher disse, eu saí daqui convicta de que se existia uma ordem nas relações familiares, eu tinha feito uma bagunça com essa ordem a minha vida inteira. Porque eu tive muitos conflitos, muitas vezes exagerados e desnecessários com os meus pais. E para piorar, o meu pai já tinha morrido. Então como é que eu ia me reconciliar com ele, ou restaurar essa ordem com o meu pai falecido? Mas eu entendi que eu precisava fazer isso comigo mesmo, a partir de mim, para poder funcionar com os outros. Eu não podia pensar em pôr ordem no mundo sem pôr ordem em mim primeiro. Tudo sozinha, tá? Que legal. Então ela disse, fui lá na floricultura, comprei umas flores, fui lá no túmulo do meu pai. Eu fiquei lá horas falando com ele, até sentir no meu âmago que meu pai tinha me perdoado, que a gente estava bem. E eu senti um alívio tão grande quando eu fiz isso. Então eu passei na floricultura e pensei, se eu conseguia fazer isso com meu pai que estava morto, conseguia fazer com a minha mãe que estava viva. Passei na floricultura, peguei umas flores, fui lá na minha mãe e consegui também fazer a mesma, pôr aquilo em ordem novamente. E aquilo me produziu uma sensação muito aliviante. Talvez tenha sido a melhor sensação que eu tive na minha vida inteira até aquele momento. Eu fui dormir como um anjo. O único problema é que no dia seguinte eu acordei no outro planeta. E o meu marido era um traste. E daquele dia em diante ele se mostrou solícito, generoso e gentil. Os meninos da escola que eu trabalhava eram uns merda, uns capeta. Mas agora eram crianças inteligentes, interessantes. O mundo Que mudou, mágico, mudei né? eu. Que legal. E essa aluna, ela depois contou, né, uma coisa bonita no final do curso. Ela contou que então
Ela tinha um cargo administrativo alto na Secretaria Municipal de Educação na cidade onde ela morava. Ela fez uma palestra sobre comunicação não violenta para 3.000 pessoas, e ela foi, 2.000 pessoas, não sei, e ela foi aplaudida de pé. Algo impensável para aquele estado anterior dela, você está entendendo? Sim, que as pessoas se É. afastavam. Uhum. Que lindo. Então, Linda história. essa história me mostrou uma coisa muito importante sobre o futuro das constelações. Aquilo que é verdade se mostra pelos efeitos. Eu não preciso provar a verdade. Ou como diz, né, a verdade dispensa advogado. Não é assim? O que é verdade? É verdade. Enfim. Então, o que as constelações têm de melhor a oferecer não são as constelações em si, vai me desculpar, porque o fenômeno da representação já existia no psicodrama muito antes das constelações, quase um século antes, né? Lev Moreno já fazia coisas desse tipo, usando representantes. O que o Bert traz de verdadeiramente, genuinamente novo são algumas percepções essenciais sobre as dinâmicas e sobre leis naturais que estão subjacentes ao comportamento das pessoas, independente delas fazerem constelação ou não fazerem constelação, né? Não está contido na constelação, né? Não. Está na pessoa. A constelação apenas funcionou como uma ferramenta para que o Beto pudesse perceber alguma coisa. Uhum. Então, Beto nos deu, na verdade, alguns insights muito poderosos sobre dinâmicas como, por exemplo, o autossacrifício, é o que ele chama de amor cego, Uhum. e como esse autossacrifício quase que inusitadamente nunca produz um bom resultado. Esse tipo de percepção, então, nos leva a uma dimensão onde nós podemos dispensar as constelações e ficar com esses princípios. Assim como essa aluna que eu acabei de dizer, conseguiu fazer toda a transformação sem nenhuma constelação, porque ela compreendeu que existiam certos princípios e pôs esses princípios em prática. Sim. Daí eu comecei a perceber que as constelações tinham dois domínios, um domínio terapêutico e um domínio educacional. E esses dois domínios, eles são, em certa medida, sobrepostos, mas eles podem existir completamente separados. Por exemplo, se eu faço uma constelação toda em silêncio, sem colocar tema nenhum, acontece alguma coisa que tem um cunho terapêutico, tem um efeito terapêutico, Uhum. mas não tem efeito educacional nenhum. O cliente sai de lá sem entender bolhufas do que aconteceu. Sim. Às vezes até chora, fica emocionado, mas daí a entender o que se passa e a poder colocar isso replicadamente em sua vida é zero. Por outro lado, como esse exemplo que eu dei, nós podemos trabalhar só com a parte educacional, digamos assim, né, dos princípios, sem tocar na parte terapêutica, que funciona bem pra caralho. Não só para aquela situação, e é que é a parte interessante, mas para os desdobramentos futuros. Isso nos leva, então, ao que eu penso que existe para o futuro. Para mim, as constelações são um método muito dependente do facilitador que a executa. A diferença de um constelador, digamos, bom, bem treinado para um mal treinado é uma diferença brutal em termos de resultados. Então, isso torna as constelações muito pouco reprodutíveis. Quando se trata, então, de validação científica ou qualquer coisa desse tipo, mesmo que empiricamente validada, estamos numa situação difícil, porque chamamos de uma mesma coisa, constelação familiar, práticas que muitas vezes estão completamente, diametralmente distintas umas das outras. Isso dificulta pra caramba a gente provar que uma coisa funciona, porque Medir através de quem? né? Sim. E, consequentemente, eu acho que já não podemos alimentar a ilusão de que o nome constelação seja puro bastante, hoje em dia, com a prática que existe, para poder provar coisa nenhuma. Sim. Porque tem gente fazendo coisas que não tem absolutamente nada a ver com as constelações. E chamando. Que recebem o mesmo rótulo, a mesma denominação. Então, o que eu diria que é o futuro das constelações? O futuro das constelações é as não constelações. E sim a sobrevivência do método filosófico subjacente incorporado a qualquer coisa que você quiser incorporar esse treco, né? Ou seja, a postura e a filosofia que o Bert trouxe, os princípios básicos sobre amor cego, as 3 leis, coisa nesse sentido. A existência, por exemplo, de emaranhamentos ou
os enlaços ou conexões que existem, por exemplo, entre agressores e vítimas e coisas desse tipo, são princípios universais. Sim. E se nós podemos levar isso às pessoas de uma forma educativa, então isso vai sobreviver. Se nós lutarmos pela manutenção do nome, por exemplo, constelação familiar, já acho que não é mais uma boa luta. É quase como se a gente estivesse mesmo na divulgação de um processo de reeducação para a vida, né? Exatamente. Mudando primeiro o olhar das pessoas para a própria vida e depois, por consequência, a postura das pessoas, a postura interna das pessoas. Isso eu percebo muito. Se eu tivesse pudesse dar uma sugestão de vamos alternar o nome, eu chamaria, entre aspas, de reeducação para a vida. Eu né? cunhei um princípio que eu uso muito para os alunos, né? Está no nosso livro, e quem quiser pode lê-lo. Eu acho um livro muito didático nesse É sentido. bom até falar o Título. o nome do livro, que é um nome muito interessante. Ema, cada um no seu quadrado. Eu não sei porque eu gravei ado, mas eu sabia. Ema, cada um no seu quadrado. Isso por causa que uma vez minha mãe foi operar e eu fiquei no hospital e tinha uma garagem lá embaixo. O cara ligava num rádio, né? Um rádio, mano, que é um tape, sei lá como é que é. Sim. E eu cantava esse CD. Ado, cada um no seu quadrado. E aí eu misturei isso com aquela Ema, cada um com seu problema. Ficou muito bom. E então no nosso livro, né, eu acredito que tá isso descrito de uma maneira boa. Muito boa. Que a gente pode realmente pensar nisso. E lá eu lembro que eu acho que eu citei isso, se eu não citei isso, está num outro produto que eu soltei junto com o Ramush há uns anos atrás, chamado Vencendo Seus Limites, onde eu cunhava o termo autorresponsabilidade radical. O que significa isso? Muitas vezes nós estamos numa situação onde o outro é um agressor, por exemplo, e ele tem seguramente uma responsabilidade muito maior do que a minha no acontecimento que nós vivenciamos reciprocamente, né? Mas se eu não percebo os ditames, os gatilhos inconscientes que me levam a passar por situações repetitivas desse tipo, né, nós continuamos repetindo essas coisas. É curioso que se nós pegarmos qualquer evento desastroso na vida das pessoas, e se tiver uma estatística, por exemplo, de assaltos, vocês vão ver que não é que se tem 20% de assalto na população, não é que está distribuído que 20% realmente foi assaltado. Sim. Nós vamos ter uma concentração de uns 2% da população foi assaltada 10 vezes. Sim, né? Exatamente. E aí nós vamos entender por que caramba o que acontece aí que essas pessoas têm esses eventos repetitivos, né? Muitas das vezes o que nós descobrimos é que essas pessoas estão enviesadas e elas, por causa de existirem nelas uma dinâmica sistêmica inconsciente, elas repetem esses eventos traumáticos de maneira sistêmica e muitas vezes numa proporção que parece ir além da imaginação, né? E esse movimento, acredito que nós só possamos resolvê-lo se cada pessoa olhar para aquilo que lhe acontece e mesmo que a responsabilidade dele seja muito pequena, né? Olhar para essa responsabilidade. Olhar primeiro para essa responsabilidade do que autorresponsabilidade radical. Cada um tomar para si radicalmente o máximo de responsabilidade. Bom, chegamos ao final. Bom, primeiro eu quero pontuar, infelizmente. Mas nós temos, até quero deixar registrado aqui, porque o estúdio fez uma correria para a gente encaixar essa conversa aqui, ter o benefício de poder conversar contigo, Décio, né? Eu já queria deixar marcado as próximas dos próximos meses, então a gente pode já deixar mês que vem, da outra, tá? Aí depois a gente te agradecer imensamente por essa oportunidade, por essa conversa e agradecer pela tua ótima memória, né? Que traz informações tão certeiras e recordando datas, eventos, cidades, nomes, que faz com que a gente possa ir junto contigo através dessas histórias. É um prazer. Todas. Obrigada, meu querido. Prazer também a quem está nos ouvindo aqui, né? Espero que isso seja útil. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Obrigada, João. Obrigada, Marcelo.